Vibe Mundial FM. Quando a gente fala nesse tema, vá com medo mesmo, por que isso, gente? Porque muitas das pessoas, a maioria delas, acham que não deveriam ter medo. Eu não gosto de ter medo. O medo é angustiante. O medo nos paralisa. Ou então chama isso de ansiedade. Eu sou uma pessoa ansiosa. Eu tenho muita ansiedade. Gente, na verdade, ansiedade é medo. É um nome aí que inventaram para não falar a palavra medo. Porque deve ter até medo de falar a palavra medo. A loucura. Fora que também, quando a gente fala ansiedade, fica um pouco menos complicado, porque se você falar medo, dá uma impressão que você, é fraco, é frágil, é vulnerável. Mas se você falar sou ansioso, então fica um pouco menos denso, vamos se dizer, um pouco mais socialmente aceitável. Porém, gente, ansiedade é medo. Ansiedade é medo. E a questão, gente, não é ter ou não ter medo. O medo até é bom, até é orgânico. Se você não tiver medo de atravessar a rua, você vai ser atropelada. A questão é você não deixar o medo ser maior que os seus sonhos. É você não deixar o medo ser maior que os seus objetivos, que as suas metas. Porque o medo, gente, ele é orgânico, ele é do ser humano, não tem como não ter medo. É um ego muito grande não querer ter medo. E a questão nem é essa, ter ou não ter medo. É você corrigir o medo, controlar o medo. Você, de alguma maneira, ter um poder sobre o medo, para que ele não ganhe dos seus objetivos, para que ele não seja maior que os seus sonhos. Porque sim, o medo vai ter essa característica de nos sabotar, o medo vai ter essa característica de nos paralisar, né? O medo vai ter essa característica de deixar a gente inerte, parado, paralisado. E isso é que não pode, a gente tem que ir além disso. A gente tem que ganhar do medo. Então, por isso que eu digo, não é para não ter medo, vá com medo mesmo. Tem gente na linha, Pedro? Vamos lá, bom dia! Bom dia! Com quem eu falo? Você fala com a Elisandra. Oi, Elisandra, de onde você fala? São Paulo. Qual bairro? Eu falo aqui do Jardim São Luís. Jardim São Luís. Isso. O que eu posso te ajudar, Elisandra? Então, eu queria saber mais um pouco da minha espiritualidade. Eu não respondo perguntas assim, minha querida. Saber o que da espiritualidade? Eu não respondo perguntas assim. Entendi. Tá bom? Um beijo. Gente, façam perguntas objetivas, adultas. Ligar aqui para ficar perguntando de uma coisa assim um pouco aleatória é perder tempo, tá bom? Vamos ser um pouco mais adultos, um pouquinho mais, direcionados. Estou falando de um tema tão legal, né? E daí a pessoa pergunta de um tema que é muito vasto, muito genérico. Sejamos mais assim direcionados com as perguntas, tá bom? Tem gente aí, Pedro? Quando tiver, você me avisa. Gente, e aí o que acontece? Naturalmente, nós temos que ir além de nós mesmos. Eu já sei que eu tenho esse medo, o medo disso, o medo de ficar sem dinheiro, o medo de não estar no caminho correto, o medo de não ter trabalho amanhã, o medo da minha mãe morrer. Todos esses medos, eles são válidos, todos. Eu não tenho dúvida alguma que todos esses medos, eles são importantes. Mas vamos além deles. E para isso nós precisamos nos fortalecer. Como que a gente se fortalece? Fazendo uma constelação familiar, para a gente poder olhar o que esse medo tanto impede a nossa prosperidade, a nossa felicidade. Fazendo uma terapia, buscando autoconhecimento. Se você não se fortalecer, você vai ter dois problemas. O medo só vai aumentar e você vai ficar indignado com o seu próprio medo. Que é o que eu mais vejo. As pessoas, eu não queria ter esse medo, eu não queria ter essa ansiedade.
Gente, isso é um problema maior. Não brigue com o medo, não brigue com a ansiedade. Terapeutize isso. Corrija isso. Então, num primeiro momento, aceita que você tem medo. Num primeiro momento, aceita que você tem ansiedade. E a partir desse sim que você dá para o medo, que você dá para a ansiedade, naturalmente, você vai buscar caminhos para se fortalecer. Vamos lá? Bom dia! Bom dia, Leandro. Tudo bem com você? Tudo, com quem eu falo? É Sandra, aqui do Parque São Domingos. Sandra, que eu posso te ajudar. Vamos ver se a sua pergunta é adulta, Sandra. A minha é bem adulta. Ô, Leandro, o que me incomoda é realmente isso que a gente está vendo hoje, sobre o medo. Eu tenho muito medo de dirigir. Já busquei várias ajudas. E até Medo de dirigir. Ah, legal, gostei. Isso sim é uma pergunta adulta. Até com hipnose eu fiz tratamento. Realmente perdi uma parte do medo, porque eu não conseguia nem ligar o meu carro, sabe? Ótimo, ótimo. Mas eu não tô conseguindo ainda, Leandro. Isso me incomoda, porque eu quero. Tá. Mas eu não quero deixar ao mesmo tempo esse medo me dominar. Isso mesmo. Sandra, me fala uma coisa. Você teve algum problema de acidente na sua família? Não. Não, né? Não. Mesmo você também não sofreu nenhum acidente com carro em outros momentos? Não sofri. Tá. Ok, eu vou falar um pouco pelo rádio, querida. Gratidão. Adorei a sua pergunta. Gente, é o seguinte. Medo de dirigir é medo de ter liberdade. Porque o que o carro representa? É liberdade, autonomia, não é? É dirigir a própria vida, Sandra. Talvez você tenha uma dificuldade de aceitar que você é a líder da sua própria vida. E você deve ter medo do sucesso, Sandra. E aí, por isso que você acaba projetando, deslocando esse medo do sucesso, esse medo de ser você mesma, esse medo de ter liberdade, você acaba projetando, deslocando pro medo de dirigir, entendeu? Às vezes não tem nada a ver com o carro, com o perigo que o trânsito tem, porque tem um certo perigo, né? Mas eu vou te dizer uma coisa, às vezes, na maioria dos casos das pessoas que têm medo de dirigir, quando você vai fazer um processo terapêutico com elas ou fazer uma constelação, eu já fiz constelação das pessoas que têm medo de dirigir, várias. Sempre aparece isso, um medo de ser livre, um medo de fazer do seu jeito, um medo de ser você, de ser autêntico. E hoje, agora, no pôr do sol de hoje, entramos na lua de Sagitário, que é o meu signo. E Sagitário é o signo da autenticidade, é o signo da liberdade, é o signo que a pessoa é ela mesma. Qual é a minha grande dificuldade como sagitariano? De ser eu. De não ser eu, quer dizer, né? Eu não consigo não ser eu, porque o sagitariano ele é muito autêntico, ele é muito livre, ele é muito ele. Então, talvez, Sandra, você fazer uma constelação para olhar para esse medo de dirigir, pode ser que mostre essa questão do medo que você tenha do sucesso, da sua liberdade e de ser você mesma. Tá bom? Bom dia.